Pessoal, boa noite. Hoje, após uma reunião entre professores, direção da escola, coordenação, nós resolvemos postar vídeos comentando as aulas e tentando ajudar vocês a melhorar esse processo de aprendizagem. Hoje, o conteúdo é texto publicitário e nesse conteúdo também nós vamos ver juntos um pouco sobre frase, oração, período, período simples, período composto e dentro disso tudo nós vamos estudar o texto publicitário. Na aula de hoje nós vamos, eu faço uma análise desse material que a Secretaria da Educação preparou e faço um comentário desse material. E hoje ainda nós vamos postar atividades sobre esse conteúdo, que vai ser corrigida na aula ainda essa semana, se eu não me engano, na quarta-feira. Com essa proposta, nós esperamos que facilite a aprendizagem, que você, que é estudante da escola, possa compreender melhor, vendo que os professores estão participando ativamente e trabalhando para que facilite esse conteúdo. Caso fique alguma dúvida, coloquem nos comentários para que a gente possa, assim que possível, ir respondendo a essas dúvidas que surgirem. Tá certo? Um bom estudo para vocês e até a próxima. A aula de hoje é sobre o texto publicitário, um dos gêneros textuais mais conhecidos, que é muito utilizado tanto na TV quanto no rádio, em jornais, revistas, nas mais variadas formas de comunicação. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa ou fazer com que uma informação torne-se pública. Essa informação pode ser uma campanha de vacinação ou pode-se usar o texto publicitário também para se fazer anúncios de produtos, prestação de serviços, dentre outras possibilidades. Geralmente esses textos estão mais presentes na mídia, e aí nós temos a televisão, a internet, o rádio, nas mídias jornalísticas, como jornais e revistas, mas também encontramos textos publicitários nos espaços públicos. Por exemplo, a gente vê muitos outdoors pelas ruas da cidade, principalmente nas ruas mais movimentadas. Nos pontos de ônibus, nós podemos observar a presença de textos publicitários. Em alguns ônibus, na janela do fundo, também tem esse tipo de texto. Enfim, das mais variadas formas, nos mais variados lugares, esse tipo de texto é encontrado. A linguagem utilizada no texto publicitário, sobretudo no que se refere à sua função e ao tipo, é a característica mais relevante dos textos publicitários, pois se trata do principal recurso que o autor do texto, que é chamado de peça publicitária, esse texto publicitário, então o principal recurso que ele tem para que os efeitos de sentido que vão ser gerados sejam aqueles desejados por ele quando ele pretende alcançar os seus leitores, todos os que virem esse texto publicitário. Então a linguagem é o principal elemento a ser considerado. E há vários tipos de linguagem. Os textos publicitários podem utilizar principalmente linguagem verbal, linguagem não verbal e uma linguagem mista. A linguagem verbal é essa linguagem que se utiliza da língua, ou na maneira falada, que é oral, ou na maneira escrita. A linguagem não verbal é aquela que se utiliza de imagens, de fotografias, de desenhos, de símbolos. E a linguagem mista é a que usa as duas. Então, a maioria dos anúncios publicitários são compostos de linguagem mista. Há aqueles em que se tem
só um tipo de linguagem predominante, mas a grande maioria é mista. A função da linguagem dos textos publicitários pode ser abordada de várias formas. Pode ser referencial, emotiva, apelativa ou conativa. A referencial é quando se tem o objetivo de divulgar uma informação real. Então, quando se pretende divulgar, se pretende passar uma informação, utiliza-se a linguagem referencial. Se o objetivo é alcançar o leitor por meio da emotividade, se usa a linguagem emotiva. O que é emotividade? A maneira, os sentimentos dessa pessoa. Por exemplo, um texto publicitário voltado para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados, em que se valoriza essa data, vai fazer uso dessa função emotiva da linguagem. E a linguagem apelativa ou conativa é quando se pretende convencer alguém a fazer ou a comprar alguma coisa. Também é chamada de linguagem retórica. Então, para se vender um produto ou para se pedir que as pessoas se comportem de determinada maneira ou façam alguma coisa, se utiliza a função apelativa ou conativa da linguagem. E agora vamos fazer uma breve revisão de alguns assuntos que já foram apresentados e tudo isso está presente no texto publicitário. A começar por frase, que é todo enunciado capaz de transmitir um sentido completo. Então é tudo que é escrito ou dito que tenha sentido completo. Essa frase pode possuir ou não um verbo. As frases que têm verbo são chamadas de orações. E o que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Verbo ou locução verbal, porque às vezes nós temos dois verbos juntos, mas que têm a função de passar apenas uma informação. Então, é como se fosse um verbo. Como é mais de uma palavra, chamada de locução verbal. Muitas vezes, a oração precisa de outros elementos para transmitir o sentido, para fechar a frase. E aí nós vamos ter os períodos. Quando a frase é formada por apenas uma oração, nós temos o período que é chamado período simples. Quando nós temos numa frase mais de uma oração, aí há um período chamado de período composto. Ainda na linguagem verbal, nós podemos ter a presença, é preciso falar de sujeito e de predicado. Então, para a gente lembrar, a oração possui dois termos que são chamados de termos essenciais: sujeito e predicado. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, é sobre quem ou sobre o que se fala naquela oração. No exemplo aqui, as ruas estão desertas. Se está falando aí sobre as ruas. Então, o sujeito é as ruas. O predicado é aquela parte da oração que contém o verbo e que informa algo sobre o sujeito. Então, se os termos essenciais são sujeito e predicado, o que não é sujeito é predicado. Na frase acima, as ruas estão desertas, as ruas era o sujeito, então estão desertas é o predicado. Está aqui grifado e marcado em negrito, chamando a sua atenção para isso. As frases podem apresentar alguns tipos de sujeito. Pode apresentar sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou sujeito determinado. Determinado é quando você consegue ver claramente ali quem é o sujeito. O sujeito determinado pode ser dividido em três tipos: o sujeito simples, o composto e o sujeito oculto. O núcleo do sujeito é a sua palavra mais importante. É a palavra principal que tem no sujeito.
nesse exemplo aqui, as ruas. Qual seria a palavra principal? Naturalmente, a palavra principal aqui é ruas. Ruas é o centro desse sujeito aqui. Aqui, no predicado, as ruas estão desertas. Esse predicado está informando como as ruas estão. Então, por isso, é evidente que ruas é mais importante. O sujeito simples é quando nós temos um único núcleo no sujeito. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de um único núcleo. Aqui tem um exemplo: André comprou uma casa. Sobre quem se está falando? Sobre André. Então, André é o sujeito. André é o sujeito. E só tem uma palavra, ele é o núcleo. Já está evidente aqui. No sujeito composto, nós vamos ter mais de um núcleo. Pode ter 2, 3, enfim. Se tem mais de um, o sujeito é composto. E aí nós temos o exemplo aqui: Carlos e Maurício foram admitidos na empresa de turismo. Então, quem é o sujeito? É sobre quem se está falando? Carlos e Maurício. Nós temos aí duas pessoas, dois núcleos. Carlos é um núcleo, Maurício é outro. Por ter dois núcleos, esse sujeito é chamado de sujeito composto. É classificado como sujeito composto. Há um outro tipo de sujeito que fica escondido, mas é fácil de achar. É o sujeito oculto ou desinencial. Ele também é chamado de elíptico, implícito, subentendido. É aquele que não aparece escrito na frase, mas é fácil saber quem é. Aqui tem um exemplo: deixei um bolo para você. Se está aqui deixei, pela desinência do verbo, ou seja, a terminação que tem aqui no verbo, quem deixou? Claro, eu deixei. O eu não está escrito aqui, mas como dá para saber que é eu pela desinência do verbo, por isso ele é chamado de sujeito desinencial, e como o sujeito não aparece, por isso que ele está escondido ou oculto, é que esse tipo de sujeito recebe esse nome. Então, quem é o sujeito dessa oração? É um sujeito oculto. Eu, que o único que vai combinar com o verbo deixei é eu. Não pode ser ele deixei. Não pode ser você deixei. Certo? O outro tipo de sujeito é o sujeito inexistente. Inexistente significa que na oração não tem sujeito. Para que não tenha sujeito na oração, toda a oração vai ser predicado. E há uma condição para que isso aconteça: a presença de verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele que não é acompanhado por sujeito. É aquele que indica um fenômeno da natureza, um tempo decorrido, ou a existência ou acontecimento de algo. Fenômenos da natureza, como chover, nevar, fazer frio, fazer calor, etc., são expressos por verbos impessoais. Aqui tem um exemplo: nevou o dia todo. Tempo decorrido, principalmente com os verbos ser e fazer. Aqui tem: faz 3 anos que estudo nesta escola. Então, o verbo fazer aqui, indicando o tempo decorrido. Faz 3 anos. Então, quem é o sujeito? Não existe sujeito aqui. Tá? Existência ou acontecimento de algo, com o verbo haver. Há muita gente na sala, na praia. Quem é o sujeito? É muita gente? Não. Há muita gente na praia. Não tem sujeito aqui. Muita gente já faz parte do predicado aqui. Certo? Na minha família houve um caso parecido. Aqui é um acontecimento. Na minha família houve um caso parecido. Na minha família não é sujeito. Por quê? Porque esse verbo aqui é um verbo impessoal. Na minha família aqui faz parte do predicado também. Esse verbo é um verbo impessoal porque é o verbo haver expressando um acontecimento. O sujeito determinado é aquele que pode ser identificado como Alba disse que vai chover. Nessa frase aqui, Alba está bem expressa. Sobre quem se fala? Sobre Alba.
Alba é o sujeito determinado, no caso aqui um sujeito simples, um único núcleo. E disseram que vai chover, é um sujeito indeterminado. Qual é a diferença? Nessa primeira oração, já está claro aqui quem é que é o sujeito. Nessa segunda, disseram que vai chover. Quem foi que disse? Não se sabe. Alguém disse, mas não se sabe quem é que passou essa informação. Então, quando não dá para determinar quem é o sujeito, nós não podemos dizer que aqui é uma oração sem sujeito, não. Aqui tem sujeito, só que não dá para determinar quem é ele. Então, por isso, ele é sujeito indeterminado. Os sujeitos simples, compostos ou ocultos são aqueles em que a gente pode determinar. São sujeitos determinados. O sujeito indeterminado é aquele que não faz referência a alguém, não o identifica. Por isso, ele é indeterminado, como nessa oração aqui. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural. Por exemplo, disseram, concorda com eles. Está na terceira pessoa do plural. Eles disseram. Mas eu não sei quem são eles. Por isso que é indeterminado. Mas também o verbo pode estar flexionado na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Aqui tem um exemplo. Precisa-se de vendedores. Aqui há sujeito, é um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem é o sujeito. Eu não posso dizer que é oração sem sujeito, porque a condição para que seja oração sem sujeito é que o verbo expresse um fenômeno da natureza, um tempo decorrido, ou a existência ou acontecimento de algo com o verbo haver. Ok? Para finalizar essa aula sobre os textos publicitários, nós vamos falar sobre os slogans. Muitas empresas, muitos órgãos públicos, enfim, todos os que criam slogans, criam textos publicitários, eles, na sua grande maioria, trazem slogans, que são elementos fundamentais para esse tipo de texto. Eles definem em poucas palavras, que são chamadas de frases de efeito, a marca de maneira criativa e que aproxima o leitor da proposta publicitária. E, geralmente, esse tipo de marca, esse tipo de frase, é de fácil memorização. Então, aqui tem um exemplo de um texto publicitário, uma campanha publicitária de prevenção ao coronavírus. É um texto informativo, utiliza a linguagem mista, então nós temos uma parte não verbal com a imagem, e nós temos aqui o texto escrito, que é a parte verbal. O público-alvo para essa campanha publicitária é toda a população brasileira, porque toda a população está sendo atingida pela pandemia. Nesse caso específico, é uma propaganda aqui do governo da Bahia, então é destinada a todos os baianos. E a função utilizada nessa linguagem não é a função de vender um produto, por exemplo. Não é a função de apelar para os sentimentos, mas a de divulgar informações. Por isso, utilizou-se aqui a função referencial da linguagem. Você vai ter alguma atividade para responder sobre esse assunto e na próxima aula a gente vai fazer a correção da atividade, tirando algumas dúvidas que você porventura tenha nesse exercício. Obrigado pela atenção, até a próxima.